Olá, Esquadrão Sem Filtro. Hoje o assunto aqui é deveras sério. Quantas vezes nós já passamos dos 20, 30, 40, 50 e ainda sofremos com espinha, com alguns abscessos, com alguns nódulos sebáceos? Isso chama-se acne da mulher adulta. Esse é um assunto cuja realidade é frustrante, cuja realidade é persistente e incompreendida. Então o assunto hoje é para você que ainda sofre e possui acne da mulher adulta. Eu vou chamar a vinheta e nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto já já. Primeira coisa, qual a diferença entre uma acne que acontece no adolescente para uma acne que acontece na mulher adulta? No adolescente, a produção de sebo, ela acontece principalmente nessa zona T, testa, nariz e queixo. Na mulher adulta, nós temos principalmente numa região chamada U, tá? Que é mandíbula, queixo e pescoço. Então a produção de sebo por aquelas glandulinhas sebáceas nossas, elas aumentam muito nessa região depois dos 35 anos ou a partir dos 35 anos. Por que isso acontece? Embora nós sejamos mulheres, nós também produzimos um hormônio masculino que é a testosterona. Embora em pequena quantidade, não dê para comparar com o homem, mas nós produzimos. E o que acontece? Essas nossas células que produzem gordura, que produzem sebo, que são as glândulas sebáceas, elas são muito sensíveis a este hormônio. Então, quando nós os produzimos, algumas mulheres têm estas células ultrassensíveis, o que faz então com que elas produzam uma quantidade maior de sebo. Quando a gente fala nessa zona U, nós temos que ir um pouquinho mais além. Algumas mulheres possuem também muitos receptores, muitas sensibilidades em glândulas sebáceas presentes nas costas. Então, muitas mulheres produzem mais sebo também nas costas. Agora, vamos lá. Não é só isso. Quando a gente fala nessa produção de testosterona, paralelo a isso vem o nosso ciclo hormonal, o nosso próprio ciclo menstrual. Então, mulheres que possuem alterações hormonais em estrógeno, em progesterona, também vão ter esses receptores mais sensíveis, então uma produção de sebo maior, que é o que acontece, por exemplo, na síndrome do ovário policístico. Então, mulheres com a síndrome do ovário policístico geralmente têm, caminhando de mãozinha dada, a acne da mulher adulta. Tá? Em alguns momentos do mês, inclusive no período pré-menstrual, nós temos um aumento dos hormônios estrógeno e progesterona, o que leva também à produção de maior número de espinhas nesta região. Então, o nosso ciclo de aparecimento também dessas espinhas, e principalmente para estas mulheres, dependem também da quantidade hormonal. Existem alguns coadjuvantes nessa história, algumas coisas que participam aí junto. Vamos lá? Nível de estresse elevado, amigas. Por quê? Porque o cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse, ele também aumenta a produção das glândulas sebáceas. Então, junta testosterona com a hipersensibilidade do receptor. Ciclo menstrual, estresse elevado é um pacotinho chegando na nossa vida fazendo tic-tac. Então, estresse também é um coadjuvante. Outra coisa, alimentação. Comeu muito carboidrato, muita massa, muito pico de glicose. Chocolate, doce, pão, torta, massa. Aumentou esse pico de glicose, aumentou o índice glicêmico, aumentou a produção dos hormônios reprodutores. Sabe por quê? A base da produção de estrógeno, progesterona, testosterona é o colesterol.
Então, nós temos, através do índice glicêmico, um maior estímulo da produção de sebo, maior estímulo da produção de triglicérides e, consequentemente, uma maior produção de colesterol, que vai dar, secundariamente, uma maior produção de estrógeno, progesterona, testosterona. Tá? Então, esta dieta ela tem que estar muito regrada para um controle também dessa acne que acontece na mulher adulta. Outra coisa que pode acontecer, gente, são os cosméticos inadequados. Cosméticos, por exemplo, que são muito oleosos, cosméticos que obstruem os poros. Usar o cosmético errado também faz com que estimule muito mais a produção de sebo. Ok, entendemos de onde vem, né, todo esse processo relacionado à acne da mulher adulta. E o que fazer então? E quais são os tratamentos mais eficazes para esse controle? Quais são os tratamentos mais eficazes? 3 frentes, tá, amigas? 3 frentes. Tratamentos tópicos. Quais são? Os retinoides. Os retinoides, eles desobstruem poros, eles impedem que haja ali uma deposição muito grande de sebo. O ácido azelaico, que controla essa produção e controla a inflamação, tá? E por último, vamos lá, o peróxido de benzoíla. Para quê, doutora? Para impedir a proliferação bacteriana. Por quê? Porque se nós estamos falando em acne, nós também estamos falando em pus, também estamos falando em micro-organismos e bactérias. Então a gente também precisa fazer esse controle. Vai usar os 3 juntos? Claro que não, né, gente? Precisa ter ali uma boa indicação e um profissional que te ajude a saber qual desses compostos você vai usar e em que período você vai usar. Então, mas esse é um tratamento muito eficaz, os tratamentos tópicos. Se estiver essa acne em você muito acentuada, formando aqueles nódulos já, formando, e questão dolorosa, porque às vezes dói. O tratamento, ele deixa de ser tópico só, e ele passa a ser também por tratamento oral, por medicação oral. Não vai deixar de fazer o tratamento tópico, mas vai acoplar a ele um tratamento oral. Exemplo de medicação, a espirolactona. O que ela faz? Essa espironolactona, desculpem, falei errado antes. Comi um no, né? Mas o que ela faz, gente? Ela faz com que o receptor para testosterona ele diminua a sua sensibilidade, o que diminui a produção de glândula sebácea, de sebo nessa glândula sebácea. Esse é uma das medicações mais utilizadas. A outra, anticoncepcionais orais. Tá? Por quê? Porque controlam a intensidade da quantidade de hormônios produzidas pelo nosso organismo. E por último, e não menos importante, a isotretinoína, que é o famoso Rakutan. Então, existem ali uma sequência de compostos químicos que podem ser utilizados por via oral para controlar. Não vamos esquecer que todos eles necessitam de indicação médica para serem ingeridos, tá bem? E, por último, composto dessa tríade, os dermocosméticos. Os dermocosméticos que são produtos e devem ser produtos específicos para a pele oleosa e acneica. Nós já tivemos um episódio falando de produtos específicos para a pele oleosa, para a pele acneica. Dá uma olhadinha ali no nosso histórico que ele vai ser de grande ajuda para você, tá? Então, quando a gente fala de acne da mulher adulta, nós estamos falando de uma tríade de cuidados que precisam ser colocados, mas nós estamos falando principalmente de uma variabilidade hormonal que pode ser aumentada por hábitos que nós incluímos no nosso dia a dia e que podem ser melhorados para diminuir essa intensidade da produção de acne, da produção de sebo e do processo inflamatório.
Eu quero saber de você se você já passou por essa situação, se você já teve ou conhece alguém que tenha acne da mulher adulta. Deixe o seu recadinho e se você conhece alguém que tem, compartilhe esse vídeo para que ela também saiba a mesma coisa que você está sabendo agora. Curte, compartilhe, comente e mande o seu e-mail para a gente, francesemfiltrooficial@gmail.com. Eu vou estar esperando por você. Até o nosso próximo episódio.